Olá, muito boa noite, ao vivo dos estúdios da Rede Vida em Brasília, mais um Frente a Frente, nesta noite em que o Senado acaba de aprovar o marco regulatório do saneamento, um projeto que o governo vem tentando há quase um século aprovar, porque já vem antigo, lá desde o governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, no século passado, que eles tentam aprovar essa proposta que finalmente hoje saiu do Senado por 65 votos favoráveis a 13 e segue agora para a sanção presidencial, porque não houve muitas alterações em relação ao que foi votado na Câmara dos Deputados. Para discutir esse e outros assuntos, eu e José Maria Trindade recebemos hoje o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Boa noite, ministro. É um prazer receber o senhor aqui. Boa noite, Denise. Boa noite, José Maria. E aqui comigo, José Maria Trindade, um dia movimentado no Congresso e no governo, né, Zé Maria? Tem sido assim, o Planalto Central do país tem movimentado. E nessa pandemia, então, e a produção do Congresso Nacional aumentando, e é bom, né, Denise, hoje a gente comentar sobre uma matéria aprovada e não disse-me, briga que briga, e essas divergências daqui do Planalto Central do país. Brasília se transformou num caldeirão de intrigas. Ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tem enfrentado muito, sempre foi, né? É um ministério muito polêmico, cheio de divergências, mas vamos começar exatamente pelo projeto importante que a Denise disse aqui que foi aprovado no Senado, está agora para a sanção presidencial, que é o marco regulatório ali do saneamento básico. O saneamento ele é discutido há muito tempo, desde Dom Pedro aqui no Brasil, e a humanidade descobriu que precisava fazer saneamento para salvar vidas. Agora, a novidade é a possibilidade de investimentos privados, né? Bom, Zé Maria, não há hipótese dos entes federativos, governo federal, estados e municípios, resolverem o déficit de saneamento sozinhos. Criou-se um buraco por ausência de saneamento no Brasil. Nós estamos falando de investimentos que podem chegar a 600 bilhões de reais. Não há orçamento público que dê conta disso. Então, era necessário, para você atrair o capital privado, ter um marco regulatório que fosse seguro, com previsibilidade, com rentabilidade, com segurança para o investidor poder participar. Não é possível você querer atrair uma empresa privada se ela não tem previsibilidade de investimentos, ainda mais em algo tão longevo como o investimento na parte de saneamento. E quem pagou o preço dessa falta de um marco regulatório adequado? A sociedade brasileira. Você tem menos de metade da população brasileira com cobertura de tratamento de esgoto, um índice pior ainda em termos de eficiência, quer dizer, se você fizer uma medição entre a entrada do esgoto na estação de tratamento e a saída pós-tratamento, haverá certamente muitos casos no Brasil em que entra de um jeito e sai quase igual. Você só está gastando dinheiro público. Isso é fundamental para o controle do meio ambiente. Saúde das pessoas, poluição do solo, poluição das águas. Quer dizer, toda uma lista enorme de benefícios se houver o saneamento ou de malefícios, que é o caso onde não há saneamento. Então, é muito importante. Eu diria que na agenda ambiental urbana, que é prioridade do Ministério do Meio Ambiente, saneamento junto com gestão do lixo, dois assuntos que foram deixados para trás completamente, esquecidos na agenda ambiental. Governo após governo, administração após administração, não se fez saneamento e não se cuidou da gestão do lixo. Então, nós temos que avançar muito nisso e o marco votado hoje pelo Senado, aprovado, que vai à sanção do presidente Bolsonaro, é um passo muito importante nesse sentido. Nós apoiamos muito, fizemos força, o senador Tasso Gereissati fez um grande trabalho na relatoria lá no Senado e nós temos que avançar, foi uma grande notícia. Qual é o próximo passo agora? O projeto aprovado, vai à sanção, ele sancionado. Qual é o próximo passo para que o país possa finalmente ter saneamento nas cidades? Bom, um dos temas importantes, Denise, que esse marco regulatório traz é a possibilidade da organização dos estados em regiões e consórcios, né? Porque você tem estados, quaisquer estados que você escolha para analisar, há regiões no estado que são lucrativas ou poderão ser lucrativas em termos de operação e outras que vão ser deficitárias, porque são menores, porque tem uma logística diferente, tem distâncias maiores. Então, o que a regulação permite, por exemplo? Que você misture, faça lotes híbridos com áreas mais deficitárias, com áreas mais superavitárias. A história do filé mignon e do osso. Né? A pessoa leva um pouco de cada. Né? Como foi a telefonia, exatamente.
Então, o que o marco traz? Traz essa possibilidade, até necessidade, de haver o desenho da formação dos consórcios e das áreas de atuação, de tal sorte que haja um equilíbrio. Esse é o próximo passo, ou seja, desenhar... Como é que se ganha dinheiro nessa área, ministro? Olha, você tem uma tarifa garantida, que é a tarifa do saneamento, por isso que precisa ter previsibilidade. Você faz um investimento hoje para ganhar ao longo, nos próximos 20 anos, a tarifa, o resultado é pequeno no mês a mês, mas ele se soma ao longo de 20 anos. Fora que cada vez mais a tendência é que hajam outros serviços agregados, por exemplo, do lixo. Junto com a gestão do saneamento, você pode ter, e aliás deve ter, a gestão dos resíduos sólidos. É uma lei que está há 10 anos no Brasil, o programa o PNRS, quer dizer, de resíduos sólidos, e que não avança. Por quê? Porque desconectado do saneamento, não gera volume, não gera receita e acaba sendo abandonado. O senhor trabalhou muito nessa área do lixo em São Paulo, né? Quando o senhor foi secretário lá. Como é que se faz esse modelo agora? Cada município vai fazer o seu ou vai ter esse consórcio mesmo de municípios, como o senhor falou? Cada estado vai fazer o seu projeto? Como é que vai ficar desenhado isso? O Brasil é um país muito heterogêneo, né? Então você tem regiões, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, que há um adensamento populacional maior, então áreas com maior volume, por exemplo, no caso de resíduos sólidos, né? Maior volume de produção de resíduo que permite várias tecnologias para você fazer o processamento, coleta seletiva, reciclagem, transporte do material reciclado para reinserir na economia, chamada economia circular, e até o aproveitamento energético, que por uma questão quase que dogmática no Brasil não se avançou. Agora nós estamos avançando. Então, esta para essas regiões. Outras regiões do Brasil, vou citar aqui a Amazônia, alguns lugares do Centro-Oeste, onde há muita distância entre municípios e municípios pequenos, onde o volume não permite você agregar muito valor, porque são muito pequenos. Produz 1 tonelada por dia, menos de 1 tonelada de resíduo por dia. Isso não viabiliza grandes tecnologias. Então, qual é a solução? Ter aterros sanitários bem feitos, em que você tenha tirado o material perigoso, tenha tirado o material reciclável e vá para lá o máximo de produtos separados, por exemplo, orgânicos. Aí você faz um aterro bem feito, com drenagem de chorume, com cobertura, enfim, tem toda uma regra. É o ideal ter aterro? Não, o ideal é não ter aterro. Por quê? Porque você tem tecnologia hoje no Brasil que te permite separar o material orgânico, com ele você pegar nas grandes cidades. Produz biogás. O biogás retirado do lixo orgânico abastece, por exemplo, pode abastecer os ônibus de transporte coletivo municipal. O material reciclável é retirado por quem faz o reprocessamento, para isso tem os catadores, o Brasil tem essa peculiaridade das cooperativas de catadores, fazem a segregação do material reciclável. E o material que não é nem orgânico e nem reciclável, você pode utilizar para produção de energia, ou seja, incineração, né? O Brasil teve uma grande discussão e perda de tempo. Como é que está o mapa disso no Brasil? Todos já estão adaptados à lei ou existem municípios ainda que... Não, tem. Eu diria que há um déficit de planejamento em resíduo sólido muito grande. Por quê? A lei... Lembrando que a lei exige, né? A lei é de 2010. Quer dizer, mas deu um tempo de adaptação? Teve um tempo, nós fizemos o Programa Nacional. Esse ano, por exemplo, o SINIR, cito aqui 2 exemplos. SINIR, Sistema Integrado de Gestão de Resíduos. Um sistema informatizado, online, que o Ministério fez em 6 meses. Estava aguardando 9 anos para fazer. Nós fizemos isso em 6 meses. Hoje, os municípios estão alimentando o sistema, os estados estão alimentando o sistema. Você rastreia de onde vem o resíduo, de onde vem o lixo, para onde ele vai, quem vai processar. Claro que ele ainda não está todo alimentado, porque nós demos um prazo de 1 ano para os municípios, todos eles aderirem e alimentarem o sistema, mas uma vez todo alimentado, você tem um mapa do que está acontecendo no Brasil na área do lixo, e aí você pode planejar. Lixões, ministro? Uma vergonha. Né? Pois não podem mais. Não, já não podia antes, né? Certo. Mas ainda tem, né? Tem e vai continuar durante um tempo, porque o que acontece? Esse é o grande problema. Você tem os municípios, têm a obrigação de coleta e destinação do resíduo, do lixo doméstico. Estou falando do lixo doméstico, né? Coleta e destinação do lixo doméstico. Por outro lado, as empresas também têm a obrigação da logística reversa, recolher um determinado volume de produtos na proporção daquilo que elas colocaram no mercado. Só que não se fez nos últimos anos, aliás, não se fez desde que a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi feita, acordos setoriais. Então, eu cito alguns exemplos. A indústria das lâmpadas, pneus, bateria automotiva,
eletroeletrônicos, que o presidente Bolsonaro acabou de assinar, produtos farmacêuticos. Então, você tem lá na sua casa uma série de medicamentos já vencidos que você não vai usar mais. Ao invés de jogar no vaso sanitário, na pia, que aquilo vai contaminar o lençol freático, até eventualmente ter problemas de saúde muito graves, dependendo do produto que está lá, você devolve, com o decreto de logística reversa que o presidente Bolsonaro assinou, devolve o medicamento na farmácia, a farmácia se encarrega de colocar aquilo numa caixa, que entrega, por sua vez, para o transportador, que, por sua vez, leva de volta na indústria, qualquer indústria, então há um acordo em que um ajuda a fazer a meta do outro, incinera aquele produto. Então, não vai contaminar o solo, não vai contaminar os rios, não contamina as pessoas. O que é isso? É uma parte do trabalho de resíduo, que é feita pelos municípios na coleta e destinação, com reciclagem e catadores, mas também pelo setor privado. O que nós estamos fazendo? Aproximando o município do setor privado. Então, o município tem capilaridade, o setor privado tem dinheiro e tem tecnologia, eles trabalhando juntos vão dar mais resultado. Muito bem. Olha, nós estamos hoje aqui no Frente a Frente, nos estúdios da Rede Vida, diretamente daqui de Brasília, com o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Vamos aqui falar também de política. Puxa a cadeira, fica aí, nos faça companhia, que vai ser bom o papo hoje aqui. Vamos agora no intervalo, 2 minutos, e já estaremos de volta.